Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Como é que vocês estão? Janeiro 2025. Como vocês estão nesse começo de ano? Animadas? Vocês têm que estar animadas. A gente espera que sim. Passa janeiro, a gente tem aquela sensação que faz aquele boom de ânimo. Mas é um recomeço, né? Não é muito bom? Recomeços são bons. Exato. Mas tem coisas que por aqui nunca mudam. Passa ano e vem ano e a blogueiragem precisa continuar. Corretamente. Então, siga o baile. Bora. Bugou. Vamos para a blogueiragem, que vocês já sabem que essa parte é a minha parte. Bom, se você está aqui assistindo, confere aí se você já é inscrita no nosso canal. Não é possível que 2025 chegou e você não está inscrita aqui, não é, amiga? Poxa, cara. Curte os nossos vídeos. É um botãozinho. Né? Custa nada, né? Custa nada, Poxa pô. vida. Curte os nossos vídeos aí, se vocês gostaram. Deixem os comentários de vocês, interajam com a gente, que a gente adora ver vocês por aqui. E não se esqueçam que também estamos nas plataformas digitais. Pod.elamotiva no Instagram, pod.elamotiva no TikTok com cortes semanais. Então a gente grava, tem o na íntegra no YouTube e durante a semana a gente vai soltando os melhores cortes nas redes sociais. Ou seja, também. não tem pra onde fugir, estamos em todos os lugares. Menos no Spotify. O Spotify a gente ainda em 2025 Passa ano, vem ano e o Spotify continua ajuda nos nós, gongando. cara. Exatamente. Se alguém trabalhar por lá, tiver alguma assistência técnica que possa nos ajudar, ajude-nos. a gente tá precisando muito. Muito. Vamos falar da nossa convidada de hoje? Gente, essa convidada é muito especial. A gente tava até aqui brincando. Ela fez teatro, então vocês imaginam a pressão que a gente tá aqui desse lado. Não é, amiga? Aqui não tá rolando timidez hoje, não. A gente que se saia bem nessa apresentação. Minha filha. Ó, a pressão foi tanto que a gente já errou umas 15 vezes, tá? Mas só isso. Ela é fonoaudióloga. Ela é pastora e ela é mãe atípica, mãe de uma criança especial que, inclusive, este será o tema deste bate-papo. Animada? E o legal é que a gente acabou de descobrir que o primeiro episódio será no dia do aniversário desta criança, que se chama... Eu já vou falar o nome da criança, que se chama Pedro. Dia 14/1. Então, este episódio é em comemoração ao Pedro. Com vocês, Carol! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, que alegria estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade, né, de estar aqui, da gente poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão gostoso. E realmente, né, aniversário de Pedrinho, 9 anos, já tá um mocinho. E bora lá, né? A vida continua, a criança cresce, tudo certo. O tempo voa, né? O tempo voa, gente. A gente pisca e as crianças já estão e grandes. assim, é loucura, né? Não sei vocês, né, no âmbito, mas às vezes eu olho pra ele e falo, gente, cheguei com essa criança da maternidade ontem, não abri o olho e hoje já tá convidando amigos, já quer sair, já quer ir no cinema. E eu falo, mundo, vamos dar um tempo, para um pouquinho, dá um tempo pra eu poder curtir ele mais um pouquinho. Mas é bem isso. Cá, nós escolhemos esse tema, né, até por sua sugestão. Sim. Porque é um tema que tá bastante em alta recentemente, né? A gente vê muitas crianças com autismo hoje em dia e tá sendo muito falado, e graças a Deus, porque quanto mais a gente fala, mais informação a gente tem, né? Mas a gente queria saber como que foi pra você, né, essa descoberta e como isso também afetou a sua identidade como mulher. Porque muda, né? Muda. Na verdade, eu falo que quando você planeja uma gestação, né? E mesmo quando você não planeja, quando acontece de surpresa, a partir do momento que você descobre que tem um serzinho ali dentro de você, você faz todo um planejamento de vida, né? Então, você quer planejar o quarto, você quer planejar as roupas, e aí você quer planejar até as escolhas dessa criança lá na frente, né? Eu tinha muito comigo que o Pedro, desde o momento que a gente descobriu, né, que seria o Pedro, ele seria uma criança que ia brincar com outras crianças, que ia correr, que ia ser muito arteiro, e na minha cabeça ele ia fazer tal coisa. Então, eu tinha tudo isso muito estruturado.
O que não é errado, né? Quando você se torna mãe, você planeja isso sempre de uma forma melhor. E aí vem o primeiro susto, que é o susto do diagnóstico, né? Lógico que ele não saiu de primeira, mas a gente começou a perceber algumas coisas que eram um pouco diferentes de outras crianças. Com quantos anos ele foi diagnosticado? O Pedro foi diagnosticado com 2 anos e meio, mas antes disso ele já começou a dar muitos sinais. Então o Pedro, ele era um bebê que era muito precoce em tudo, né? Então desde do andar, né? Desde a parte motora, sozinho ali, de segurar uma mamadeira, e a gente às vezes brincava e falava, nossa, como, né, ele é avançado. E, de repente, o Pedro parou de fazer tudo que ele fazia. E aí, cria o sinal de alerta mãe, né? De a gente falar, tem alguma coisa errada com meu filho. Tem alguma coisa que não tá batendo ali. E aí, ele começou a entrar numa fase exatamente de isolamento social, assim. Então, ele não queria interação nem com adultos, né? A não ser os adultos ali da nossa casa. Então, hoje moramos eu, ele, meu esposo e minha mãe. Mas as pessoas que acabavam, né? Vindo de fora, que ele via pouco, ele tinha... Opa! Não é sério. Siri. Não é sério. Siri, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mas ele ficava muito restrito e aí ele começou com as estereotipias. Então, o enfileiramento de objetos, e aí ele sempre gostou muito de carrinhos da Hot Wheels. Então, ele fileirava os carrinhos e separava esses carrinhos por cores. E aí, um belo dia, eu fui chamada na escola, porque eu sempre trabalhei, né? Antes de ser fonoaudióloga, fiz uma transição de carreira, então... Antes de ser fonoaudióloga, eu trabalhava na área comercial de uma empresa de tecnologia. E um dia eu fui chamada na escola, ele ficava o tempo todo, e a professora disse pra mim que ele era uma criança que se isolava das outras crianças e que ele não tinha amigos. E aí isso foi um baque, porque pra mãe você ouvir isso, né? O seu filho não tem amigo, acho que foi um choque imenso. Eu falei, como assim meu filho não tem amigo? Né? Então ele realmente se isolava das outras crianças. Eu falei, ok, tem alguma coisa errada, então a gente precisa correr atrás e começar a descobrir o que é. E aí, são vários processos. Então, a gente começou a passar com a fonoaudióloga, porque ele teve um atraso de fala. E aí, começamos a fazer toda uma série de investigações. Então, avaliações neuropsicológicas, passamos com a psicóloga, com a fono. E aí, de fato, juntamos tudo que a gente tinha. E aí, veio o laudo do Pedro de TEA com TDAH, né? Então... Não era só o TEA ali, tinha um TDAH porque existia uma hiperatividade, e existe até hoje, né, uma hiperatividade muito recorrente disso. E aí, ok, tenho um laudo na mão e agora faço o quê? Então, acho que é aí que começam algumas preocupações, e não só com faço o quê, mas você não nasce sabendo ser mãe, você aprende ali. E muito menos mãe atípica, então é uma descoberta nova todos os dias. E eu acho que o mais difícil de lidar com tudo isso são as outras pessoas. Então, lá atrás, né, vamos dizer assim, 7, 8 anos atrás, que foi quando a gente descobriu o diagnóstico do Pedro, era tudo muito novo no assunto, né? A gente não tinha muita informação, a gente não tinha profissionais da área preparados para poder cuidar de uma criança atípica. Então, era muito difícil, e principalmente porque as pessoas sempre falavam assim, meu Deus, o seu filho é autista, que bom! E eu falava, como assim, que bom? Oi, tudo bem? Que bom! E aí, então, você ouvia, nossa, o seu filho é autista, ele vai ser um gênio. Eu falava, gente, não necessariamente, o Pedro não consegue dar um oi para as outras pessoas. Então, é algo que acontece muito no mundo atípico, porque se a gente for falar hoje é muito falado. Então, hoje a gente tem série, né? Hoje a gente tem o Romeu Mion, por exemplo, né? Filho do Marcos Mion. Então, a gente tem muita informação, mas as pessoas ainda assim criaram um estereótipo dentro do espectro autista. Então, não, gente, nem todo autista é um gênio. É bom pra quem, né? Porque, na verdade, o autista, ele sofre muito. Então, a gente também precisa entender esse lado. E aí, você, como mulher e como mãe, você tem que saber ter esse lado e ter esse manejo. E é um manejo não só social, mas é um manejo psicológico também, o tempo todo. O Caio, o autismo, ele tem graus, né? Sim. Quando a gente fala do espectro, né, que também às vezes algumas coisas que as pessoas ficam pensando, né, e eu ouvia muito também. Nossa, mas o Pedro é autista, mas é leve, né? Porque, na verdade, as pessoas remetem muito o grau de autismo com relação à quantidade. Uhum. Então, o quão autista essa criança é. E, na verdade, não. Quando a gente fala de graus do autismo, a gente está falando da necessidade de suporte. Então, o nível 1 necessita de pouco suporte,
nível 2 de um suporte moderado e nível 3 de um suporte maior. Mas também, se a gente for analisar muito, não tem muito uma definição, porque às vezes o nível 3 consegue fazer coisas que um nível 1 não consegue. Então é muito subjetivo relativo. e é muito relativo também. Eu sou meio contra a gente ir, às vezes, por essa questão do grau. De grau, né? Porque às vezes a gente desmerece, por exemplo, um nível 3 que tem uma alta capacidade e habilidade em algumas coisas. E a gente acaba também tirando a necessidade de suporte de um nível 1, que às vezes também precisa de tanto suporte quanto o nível 3, por exemplo, para uma interação social, que é muito difícil também esse contato. Então, na verdade, quando a gente olha para dentro do espectro, e é justamente por isso que a gente chama de espectro, porque ele não é linear, não é um padrão, né? Então, todo autista é do mesmo jeito. Eles são diferentes e a gente tem que saber respeitar cada um segundo a sua individualidade, assim como a gente também. Exatamente. Então, né, nós não somos iguais e a gente aprende a conviver em sociedade quando você aprende a respeitar a individualidade do outro. E eu acho que isso é o papel principal para você conseguir hoje viver numa sociedade, né? O respeito. O Ká, e assim, ser mãe não é uma tarefa fácil, né? Não. Eu talvez não tenha um lugar de fala, porque não sou mãe, mas tenho amigas mães, conhecidas mães, Sim. enfim, né? A gente, mulher, Tem a gente sua mãe. convive, minha mãe, exato. Ser mãe não é uma tarefa fácil. E quando a gente ainda tem a criança especial, que exige mais atenção Sim. ainda, né? Exige uma atenção especial. Você tem que ganhar todo um jeito, né? De lidar, e você também precisa aprender isso. Muito. Aliás, a mãe também precisa de suporte. A mãe precisa muito de suporte. Porque, na verdade, quando a gente fala dessa mãe, né, independente sendo mãe típica ou mãe atípica, a mãe, ela precisa do suporte, porque ela não pode esquecer que ela também é mulher. E isso é um ponto crucial. Porque quando a gente vê a mãe, né, eu sou apaixonada pela maternidade. Quando você olha para aquele papel de mãe carregando um bebê, por trás daquilo existe uma mulher. Existe uma mulher que gosta de roupa, existe uma mulher que gosta de se cuidar, que gosta de maquiagem, que gosta de fazer cabelo. Ou talvez ela não goste de nada disso, mas ela gosta de um momento dela. Ela gosta de cozinhar, por exemplo. Ela gosta de uma coisa que é uma característica dela como mulher, algo que ela se identifica como mulher. Em alguns momentos da maternidade, a gente esquece disso. Então, você esquece da roupa que você gosta, você esquece da maquiagem que você gosta, você esquece da unha, né? Que às vezes a gente olha e fala, ai meu Deus, preciso fazer minha unha e ir naquela correria. E às vezes a gente acaba deixando isso de lado por não ter o suporte. E não é nem a vontade, né? Tem gente que fala, eu não ligo mais pra isso. Gente, não tem como, né? A gente tem uma necessidade de algo. Pode não ser a unha, pode não ser o cabelo, mas a necessidade, por exemplo, de tomar um banho mais demorado ali, você conseguir... Com calma, né? Com calma, fazer aquele ritual o banho, do banho. O banho premium. É menos um momento mulher e menos um momento mãe, né? Porque são Isso. duas coisas diferentes. São duas né? coisas diferentes. E quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente vem de uma sociedade que sempre pregou que a mulher, ela realmente tinha que cuidar do lar, da casa e dos filhos e do marido. E eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Eu adoto valores cristãos que também me ensinam isso, mas que também me diz o quanto eu sou linda e quanto eu sou especial diante do Deus que eu sirvo. E o quanto eu também preciso me amar. E esse ponto são pontos cruciais na nossa vida. E às vezes a gente acaba deixando o nosso eu, o nosso corpo, a nossa autoestima. E a Bíblia, ela nos ensina várias coisas referente a isso, né? De você ser uma mulher prudente, de você ser uma mulher cuidadosa, de você ser uma mulher zelosa sobre isso. E aí eu olho e eu penso, meu Deus, se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que estar bem comigo. Então eu tenho que estar bem com quem eu sou, com quem eu me reconheço, com quem eu me identifico, para que eu também possa ser alguém melhor, para que eu possa ser uma mãe melhor e uma mulher fala melhor. muito sobre isso. E eu acho que esses pontos são pontos importantes, assim. E o Espírito Santo faz a gente o tempo todo pensar nisso. Porque como eu cuido de alguém que eu amo tanto se eu não cuido de mim, né? Se eu não cuido da minha casinha, se eu não cuido desse templo aqui também, onde habita um Deus. Então eu acredito muito nisso, nessa importância. E a sociedade, ela trazia muito isso para nós, né? Se a gente olhar, por exemplo, as nossas avós, né? E a minha avó, por exemplo, teve 14 filhos. Você olha, tia, minha mãe não, né? Minha mãe, eu sou filha única,
Mas eu olho as minhas tias, por exemplo, que tiveram vários filhos e era realmente aquela coisa da mulher ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E hoje a gente tem uma mulher que bota a cara, tapa e fala, não, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás de uma carreira, eu vou conquistar algo que eu quero pra mim, mas eu também posso ter a minha casa, eu também posso ser esposa, eu também posso ser mãe, ter filhos. Então isso também é um ponto muito importante na sociedade pra mulher também. Hoje a mulher pode ser o que ela Ser o quiser, que ela né? quiser. Exato. É verdade. A gente tava falando sobre isso agora e me veio uma cena que eu tinha parado pra refletir, mas agora eu tô aqui pensando na cena. Brilhou! A gente tem uma amiga, enfim, que faz nosso cabelo, a Lê. E aí eu presenciei, eu fui na casa dela, e aí tinha acabado de acontecer uma situação. O filho dela também é autista, ela fala bastante sobre isso também com a gente, enfim. E aí o filho dela tinha acabado de ter uma crise. Quantos anos ele tem, o Benjamin? 4 aninhos. Ele tinha Tá. acabado de ter uma crise e a hora que ela chegou, ela viu que ele tinha jogado várias coisas na televisão e a televisão tinha quebrado. Putz. Meu Deus. E a Lê, a gente conhece, ela é muito espontânea. Então, ela é uma pessoa que a gente fala que ela é um pouquinho mais reativa. Então, acontece, a Lê já dá um tum. E aí, ela contando pra mim, eu vi a televisão estava toda quebrada. E ele com aquela carinha assim, ó, tipo assim. Não eu fiz falei nada. eu cheguei, eu falei assim, Benjamin, nem parece que você quebrou uma televisão. E aí, ela contou pra mim, eu falei assim, foi muito louco, porque ela falou assim, eu não sei como eu consegui me controlar. Eu olhei pra televisão, eu falei, cara, ainda bem, é black, saiu, comprou outra televisão. Tudo certo. E ela falou assim, se fosse um tempo atrás, onde ela não tivesse desenvolvido, né, essa não sei se é uma capacidade. Acho que é uma habilidade, É uma né? habilidade, né? De Eu diria você também. conseguir se controlar, porque ela falou, quanto É mais o autocontrole, eu né? explodo com ele, porque às vezes, né, naturalmente, a gente vai, se a gente é uma mãe, Sim. enfim, que o filho não tem essas crises, ou não tem o autismo, às vezes a gente vai dar aqueles 5 minutos de piti, a criança vai ficar brava e tá tudo bem. Mas ele precisa desse cuidado especial Sim. e ela precisou entender o lado dele, que ele não fez por querer, enfim, que foi um momento, e que se ela se alterasse, ia ser ainda pior e ele ia ter outra crise. Exato. E aí ela falou assim, eu não sei como é que eu consegui me controlar e ver a televisão quebrada, sair e comprar outra. E eu achei isso tão legal, porque você tem que desenvolver habilidades, porque depende da forma como você Sim. reage. Às vezes, enfim, cada um, como você disse, né, tem uma... Como é que eu posso dizer? Mas precisa de um cuidado Sim, especial em alguma coisa. necessidade, Uma né? necessidade especial. E ela desenvolver nela essa necessidade para que ele também entenda e compreenda as coisas diferentes. Eu falei assim, cara, isso é incrível. E é difícil. Porque ela É falou, muito eu não sei difícil. como eu consegui, porque a gente Exato. conhecendo a Lê, ela é uma pessoa que é espontâneo dela. E ela falou assim, meu Deus, a televisão. Mas ela... E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, olha... E fica isso com é processo, aprendido, né? Eu sou É. uma pessoa completamente... Assim, as pessoas que convivem comigo e com meu esposo, nós somos dois opostos. Eu sou altamente explosiva. Eu sou a estressada, de fato, da relação. Então, tudo isso é um aprender mesmo. E eu falo que hoje, as coisas que eu consigo me controlar com o Pedro, eu jamais conseguiria na vida com qualquer outra pessoa. Assim, já teve um momento que o Pedro quebrou a televisão da minha mãe. Então, ele tava correndo, ele bateu, a TV caiu. E eu falei, tá. E agora? Né, o gritar não ia trazer a TV de volta, não ia resolver. Mas aquele momento de nervoso vem. E algumas coisas que eu aprendi é que eu posso explodir. Mas eu não posso explodir com ele. Então, eu posso gritar, eu posso ficar com muita raiva. Mas eu posso fazer isso comigo, eu posso fazer isso fora. Então, às vezes, eu percebo que tem momentos que eu não vou conseguir. Porque, assim, ó, por mais que, né, às vezes as pessoas olham, tem a questão atípica. Mas Pedro Henrique, gente, ligeiríssimo. Final de ano, cheguei pra buscar ele na escola. Precisava assinar a documentação. E aí, cheguei na porta da sala dele, as crianças vieram e falaram, oi, tia Carol, tudo bem e tal? E que dia que vai ser o amigo chocolate na sua casa? E eu, oi? Oi? Porque o Pedro falou que vai ter amigo chocolate, nananã. E eu, Ah, tá. tá. E aí, peguei ele, fomos pro carro e falei, como assim? Amigo chocolate, o que você vai fazer? Ele, não, mamãe, vai tal pessoa e tal pessoa e tal pessoa. E ele começou a contar nos dedos, assim. E ele falava, anota aí o nome, anota aí o nome. Em resumo, ele convidou 22 crianças pra irem na minha casa. Bem tranquilo. Uma festa despretensiosa. Tipo, um amigo chocolate. Eu falei, tá.
Ok. E eu culpo a fono dele, porque eu falei, Luísa, foi você que ensinou essa criança a dialogar, a falar. Pelo Porque- amor de Deus. Eu falei, não tem como. Então, Mas que assim, ótimo, né? Assim, pra e quem aí não todo- tinha amigos... exato! E aí é nesse ponto que eu quero chegar, porque a gente olha a importância de tudo isso, né? De uma junção. Então, quando chega esse diagnóstico pra nós, vem a primeira coisa, tá? Tem um laudo, tem uma criança típica na minha casa, faço o quê? Ligo pra quem? Peço socorro aonde, né? Porque não existe um manual de instrução de onde você tem que ir, do que você tem que fazer. E pode ser que você chegue num lugar, numa clínica terapêutica, ou você chegue no médico e não haja o acolhimento que você precisa. Porque eu falo que eu sou profissional da área de saúde, né? E mais do que você ser profissional, você tem que saber que aquelas pessoas são pessoas, né? São uma família, têm sentimentos. Você tem que tomar cuidado. Gente, assim, ó, eu e meu esposo, a gente ouviu várias coisas que a gente não precisava ter ouvido sobre o Pedro. E hoje eu olho e eu falo, gente, eu nem acredito, assim, ó, tudo que a gente passou. Então, eu acho que algo também importante sobre isso é, quando vem esse diagnóstico, o futuro, ele é muito incerto. Tudo aquilo que você planejou, lembra, né? De ele vai fazer isso, ele vai fazer tal coisa e tal, e isso tudo cai por terra, porque você não sabe se ele vai conseguir falar. Você não sabe se ele vai conseguir olhar pra você e falar, mamãe, eu quero tal coisa. E aí começam a vir os medos, assim. E eu lembro que tinha uma época que a gente corria de terapias em terapias, né? E questão de convênio médico e tal. E eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa pro Pedro desenrolar. Então, eu sempre perguntava pra psicóloga dele o que eu podia fazer pra dar esse apoio e esse suporte pro Pedro, pra que ele pudesse evoluir. E hoje, graças a Deus, assim, ele passa com todas as terapias e a mais ainda. E a gente olha o quanto ele desenvolveu, mas a gente ralou muito, a gente correu muito atrás. E eu decidi que eu ia me posicionar. Então, assim, ok, eu sou mãe de uma criança típica, ninguém vai mexer com meu filho. Bem mãe. Bem mãe. Bem, Ursa. Bem mãe. E aí eu lembro quando ele precisou mudar de escola, eu cheguei na primeira reunião de pais, não conheci os pais. Inclusive, nós viramos uma grande rede de pais hoje. Mas no primeiro dia da reunião eu me posicionei. Eu falei, olha, os filhos de vocês vão estar com meu filho é uma criança típica. E eu preciso que tudo que aconteça seja relatado, porque eu preciso ensinar o meu filho a viver em sociedade. E não vitimar o meu filho, porque ele é uma criança típica. Perfeito. E também nem banalizar as necessidades dele. Perfeito. Então, é ter ali o equilíbrio. Se ele precisar, né, eu falei isso pra diretora, eu falei, se ele precisar ir pra diretoria porque ele fez coisa errada, ele vai pra diretoria porque ele fez coisa errada e ele vai ter que ser ensinado sobre isso. Se ele fizer mal para um amigo, eu vou precisar saber, porque eu vou ter que explicar para ele que ele não pode. E eu não queria ouvir uma resposta tipo assim, tudo bem, ele é autista mesmo. Não tá tudo bem, né? E aí a gente entra na questão do capacitismo. Porque ele tem total capacidade hoje de entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que ele pode ou não fazer. Então, eu comecei a me impor mesmo ali, e eu via que as pessoas vinham me fazer diversas perguntas. Inclusive pessoas que desconfiavam do próprio diagnóstico dos filhos. E aí foi onde eu comecei um trabalho no meu Instagram, falando sobre, né, a maternidade atípica, a vida atípica. E aí toda semana eu soltava vídeos ali explicativos falando sobre o que era o autismo, como fazer, aonde ir. E eu recebia relatos de mães agradecendo, porque realmente elas estavam, né, naquele fogo cruzado ali de não saber muito o que fazer, mas precisavam de uma luz e não tinha ninguém para instruir. Junto com tudo isso, né, nós somos de uma família cristã, eu e meu esposo somos pastores, e o Pedro ia com a gente pra igreja. E eu falava, ok, o Pedro vai com a gente pra igreja, e aí? Né, a igreja também precisa começar a fazer a inclusão. E aí a gente também começou um trabalho de inclusão dentro da igreja. Olha que legal. De dar esse apoio para famílias, de dar esse suporte, de falar para as pessoas, olha, tudo bem, você pode vir para a igreja e ninguém vai te olhar diferente, muito pelo contrário, seu filho é bem-vindo aqui, porque o reino dos céus também é dele, e ele também faz parte disso, e ele também pode vir louvar e adorar e estar na igreja e fazer parte de uma comunidade eclesiástica. Então, a gente começou a fazer esse trabalho e hoje é muito bom, é muito gratificante. Você sabe que você falando assim, e me arrepiei aqui, né? Porque eu acredito muito em propostas. Aliás, essa é uma palavra que, pra gente Muito. aqui, eu acho que ela é eternizada, assim, no nosso Muito. ser. É verdade. E eu acredito que Deus, ele escolhe as pessoas destinadas a
aturarem a Sim. situação, assim, que estejam preparadas, ou não preparadas, mas que são capazes de lidar com a situação, né? Então, desde sempre ele soube que você estava preparada para lidar com isso e, além disso, ajudar outras pessoas, Sim. né? Porque você foi uma ferramenta, né, que Deus usou para ajudar outros pais, Sim. mães, inclusão na igreja, porque eu acredito muito que Deus é amor, Deus é Sim. para todos, e é isso que ele quer, né? Essa Exatamente. inclusão. A Bíblia, inclusive, nos diz assim, que o desejo de Deus é que todos se salvem. Até na série The Chosen, né? Ai, eles usam sou suspeita. Mateus Sim. como um personagem atípico. E você sabe que isso me pegou muito, porque faz a gente... Quando a gente... E não só do autista, né? Mas vamos olhar para as deficiências de um modo geral. Então, a pessoa com deficiência, seja ela a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva, deficiência motora, né? A questão de mobilidade ou qualquer outra deficiência. Olhar para a série e ver a série tratando isso é muito gratificante, porque a gente sabe que eles também podem fazer qualquer coisa. E tanto que a hashtag que a gente usava, né, era Autista Sem Limites, porque não há nada que eles não possam fazer. Então, o Pedro, ele era uma criança super... Era não, né? Uma criança super participativa em todos os aspectos, assim, dentro da igreja. Então, ele dança, ele participa do coral com as crianças, ele participa na sala com as crianças, faz teatro. Então, isso também é muito positivo. E quando a gente olha... você comentou, né? Da questão de propósito. Eu tenho um pastor amigo meu que ele fala pra mim, ele fala assim, ó, você nasceu pra ser mãe do Pedro. Não tinha outra pessoa Com certeza. pra ser mãe do É. Pedro. E no começo, quando a gente descobriu o diagnóstico, foi muito difícil, assim. Tem toda a parte do luto. E eu questionava muito Deus. E eu falava, por que na minha casa? Mas por que na minha família? Deus, mas por que comigo? Né? Como se eu tivesse o direito de questionar Deus sobre algo. E também, como eu fui egoísta. Porque eu queria dizer, na minha não podia, mas se fosse na do outro, tipo, é do outro. E aí isso mudou muito, porque hoje eu olho e eu entendo não o porquê, mas o pra quê. E esse pra quê faz hoje todo sentido na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. E aí esse pra quê vem cheio de propósitos mesmo, porque é justamente para que a gente possa levar o amor de Jesus, para que a gente possa fazer essa inclusão e as pessoas entenderem que elas podem ser aceitas, e que eu posso frequentar um lugar, e que eu posso ser feliz e ter uma vida boa, sendo alguém atípico, típico, né? Enfim. Então, não há, de fato, limites pra nada, né? Pra nenhuma deficiência. Isso é muito bom. Ai, que lindo. Ô, Ká, você trouxe essa que é bem, bem forte, assim, o sem limites, né? Uhum. Mas quando descobre, tem aquela sensação de que parece que é uma, sabe? Tipo, a criança tem isso e ela vai viver sempre assim. Tem. Um rótulo, né? Tem o rótulo. Porque depois, aos poucos, você vai enfim, achando esses suportes, né? Enfim, Sim. de terapia e tudo. E aí você vai vendo a evolução. Mas eu acredito que talvez quando descubra, Tem. deve ser aquela coisa, meu Deus. E agora? Vai ser sempre isso. Exatamente. Tem esse medo do vai ser pra sempre isso. E a maior preocupação e o que vai ser dele quando eu não estiver aqui? Né, o que vai ser da vida do meu filho? Se amanhã eu morrer, quem que vai cuidar dele? Quem que vai tomar conta dele? Será que vão conseguir cuidar dele do mesmo jeito que eu cuido? E aí vem, às vezes, até inconsciente, a gente cria um capacitismo. Porque a gente pensava, será que ele vai conseguir tal coisa? Será que ele vai conseguir tal coisa? Gente, deve né? ser tantos... E é muitos e cis, e muitos, sabe? E aí vem aquilo de... É um trabalhar psicológico o tempo todo, assim. E dá-lhe terapia, né? Dá-lhe muita terapia. E aí, terapia pra você se reencontrar como pessoa, indivíduo, pra você se reencontrar como mulher, né? E você saber que, tudo bem, você fazer... Tinha dias que eu falava, eu não posso sair de casa. Eu não posso ter um momento com meu esposo. Eu não posso ir fazer a unha, porque eu tenho que ficar aqui o tempo todo com ele. Porque você tava se rotulando, né? Exatamente. E aí eu olhava... Quando você se liberta disso, né? E você fala... Não, eu posso. Eu posso ter um mimo meu. Eu posso me cuidar. Eu posso comer uma coisa que eu gosto. E tá tudo bem, né? Mas até você chegar nesse processo, demora. E tem gente que demora ainda muito mais. Mas uma coisa que eu sempre disse para as pessoas, e eu vejo muito isso de pais que vinham e conversavam comigo,
eu falo que a aceitação, ela faz parte desse processo nosso também. Porque a aceitação, ela é aceitação do quê? Porque o Pedro, ele vai ser meu filho sempre. Por exemplo, se o Pedro nascesse com qualquer outra comorbidade, ele ia continuar sendo meu filho. Se o Pedro nascesse sem nada, né, sem nenhuma, ele ia continuar sendo meu filho. Então, é a aceitação do quê? É a aceitação do meu próprio preconceito, da minha própria dúvida. Perfeito. Então, é a minha aceitação minha comigo mesmo. Uhum. Porque o Pedro, se você perguntar pra ele hoje, Pedro, você é autista? Ele vai falar, não sei, tipo, pra ele é indiferente, sabe? A vida toda dele foi desse jeito e vai ser dali pra frente. Pra ele não muda quem ele é. Mudava pra mim quem ele era. E aí, esse ponto de você entender isso não está relacionado a ele, mas a mim. Uhum. Então, o preconceito era meu, o medo era meu, o medo de ser julgado era meu, não era dele. Porque ele nem sabia que existia uma possibilidade, né? Então, é quebrar isso, né? Não é quebrar o outro, mas é se quebrar e entender que, independente de qualquer coisa, ele continua sendo Pedro. Eu não amo ele menos por isso. E muito pelo contrário, né? Eu falo todo dia pra ele que ele me enche de orgulho. Então, às vezes ele vem e fala, mamãe, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, vai fazer, você consegue fazer. E aí ele tava assistindo as Olimpíadas, né? No ano passado, na época das Olimpíadas, foi muito engraçado. Porque ele via os nadadores ali e ele ama, ele faz natação. E um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu quero ir pra Olimpíada e eu quero ser na natação nas Olimpíadas. Eu falei, é isso que você quer? Que você quer? Ele falou, eu falei, então tá bom, então a gente vai ralar pra você chegar lá. Gente, não sei se ele vai chegar, mas eu disse pra ele que ele podia O apoio chegar. que ele precisa está aí. Exatamente, então eu não limitei ele nisso. E assim, a gente vai, então tudo que ele vem e fala, mamãe, eu vou fazer tal coisa, eu falo, você vai, porque você consegue, porque você pode, porque você é capaz de fazer. E eu tô sempre falando pra ele, né, filho, você é uma criança maravilhosa, você é luz por onde você vai, você leva coisa boa pra vida das pessoas. Então, ele sempre carrega isso nosso, né, de casa, da gente sempre acreditar nele, que ele pode, que ele é capaz, que ele vai conseguir, que ele vai vencer. Isso é muito bom, porque ele entende que ele pode. E quer mais do que uma mãe dizer pro filho, né, que o filho pode, Exatamente. que ele vai conseguir, que ele vai conquistar. Então, na cabecinha dele, ele também não tem limite. Se ele quiser chegar na lua, ele vai chegar. Apoio ele É tem, isso. entendeu? Se ele quiser Tem. chegar na lua, ele vai chegar. É. Então, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Eu sou fã de carteirinha da série Atypical. Essa série é Amo, maravilhosa. eu sou apaixonada Ele pelo é um personagem. fofo. Amo. Dou muita risada, amiga. Assista, é Essa muito E boa. ele é um autista bem típico ali, né? Bem metódico. Ele tem muitas características. E assim, Muitas. toda a série envolve muitas questões familiares, né? Muito. Com a mãe, com o pai, com a irmã, Enfim. enfim. E altera toda a vivência da família. Mas ao mesmo Altera. tempo, eu vejo que ele é o que você falou, assim, ele muda o cenário da família. Ele traz um dinamismo diferente, sabe? Assim, ele é muito sincero. E nessa série é muito legal, porque a irmã dele, eu falo que aquela irmã, ela é necessária na vida de todo mundo. Porque aquela irmã, ela não olha pra ele como um adolescente atípico. Ela olha pra ele como um irmão mais velho chato. E ela Sim. faz com ele o que ele quer. Então, ela não tem esse rótulo, aquele medo, aquela preocupação de deixar ele magoado, chateado, né? Que às vezes as pessoas ficam, mas ele é autista. Mas deixa ele. Não, ela tá ali. Fica pisando em ovos, Isso, né? e isso é tão gostoso porque ele pode ser quem ele é com ela. Uhum. Então eu falo que essa irmã dele, né, ela é totalmente necessária e necessária, assim, no mundo. Porque quando a gente começa a ficar, né, nesse pisar em ovos, né, parece que não, mas eles percebem. Claro, sim. E eles percebem que eles estão sendo tratados de um jeito diferente, Diferente, né? De um jeito inferior. Não que o tratamento... existe a necessidade de um tratamento diferente, mas não no âmbito social. Ele quer fazer parte também, ele quer estar ali, ele quer ser inserido, né? Às vezes a gente brinca que a gente conta uma piada, o Pedro nunca entende. E aí ele vê todo mundo rindo, ele ri também. Mas pra fazer esse encaixe social, né? Então ele vai imitando um pouco ali os comportamentos pra se encaixar. Ai, Ele não faz perfeito. ideia do que ninguém tá falando, Que mas, fofo. tipo, ele tá ali rindo. Às vezes eu também faço isso, Pedro, tamo junto. Não, então, em casa a gente brinca muito. Falei isso agora. Pedro é nóis, cara. Tamo muito junto. E você sabe que o mais engraçado, assim, né? Meu marido tá ouvindo isso, vai surtar, mas em casa a gente tentava descobrir
da onde vinha essa questão do TEA? Então, tá, o Pedro, a gente sabe que tem uma questão genética ali, mas é da onde? Eu falava, pronto, acho que sou eu, porque eu sou muito metódica, né? Tenho umas coisas ali. E aí, agora que o Pedro tá maior, eu olho e eu falo, não é possível, eu tenho clones, assim, porque ele e meu esposo, eles são iguais, iguais, em tudo, e meu marido já até aceitou, ele falou, gente, tá bom, vocês falam que eu sou mesmo, e tá tudo certo, mas vem também a questão de descobrir, né, o TEA na vida adulta, aí eu falo que não basta só ser mãe, eu quis ser mãe e esposa, Tipo, de uma entendeu? pessoa típica Sim. pra fazer o combo ali. Mas viver tudo isso faz com que a gente olhe também para o mundo de um jeito diferente, né? A gente olha a individualidade ali das pessoas, você olha a individualidade daquele ser humano. E, de fato, como você comentou da sua amiga, né? Que a criança quebrou ali a TV. É óbvio que ele não fez aquilo porque ele quis fazer. Sou uma criança malvada. Vou lá e vou derrubar. E existem atitudes, às vezes, que eles têm, né? Que é muito mais forte do que eles conseguem controlar. E uma coisa que eu falo que a gente nunca pode esquecer. Hoje, né, o Pedro, ele é uma criança atípica, mas ele vai ser um adolescente. E ele vai ser um adulto. E ele vai ser um velho atípico. Então, eles crescem, gente, né? Eles amadurecem, eles têm vida, eles se casam, né? Diz ali o meu marido, casado comigo há 12 anos, faremos 13 anos agora, em maio, de casados. E eles crescem, eles têm uma vida. Então, tá tudo bem, né? A gente olha que como eles podem desbravar tudo isso, né? Como eles podem viver tudo isso de uma forma leve, de uma forma feliz e também fazer parte de tudo isso. Nossa, muito bom. E, cara, assim, né, o autismo, como outras doenças que não estão surgindo agora, na minha opinião, elas sempre existiram na sociedade, mas como antes não era muito falado, hoje em dia adultos estão investigando o autismo, né? Então, é muito legal isso, porque quando você descobre o seu diagnóstico, independente de qual seja, te dá uma liberdade de assumir. Com certeza. Não de, você se vitimizar, tipo, não, é porque eu tenho isso ou aquilo. Não, mas ele te abre os olhos, ele de tira... se entender, né? Isso, exato. Então, você entender porque você tem certas atitudes que se diferenciam de algumas pessoas, até da própria aceitação mesmo. Então, isso é muito legal. E essa descoberta é muito gostosa, porque, por exemplo, teve pessoas que passaram a vida toda achando que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada com ela. Pessoas que eram taxadas de loucas, de antissociais e de várias outras coisas, assim. A gente estuda muito e a gente sabe que existe uma predominância ali no homem. Mas existem mulheres que descobrem que são autistas na vida adulta. E, assim, tudo faz sentido, né? A maioria das pessoas que, assim, que eu já... São homens. São. A predominância, né? A prevalência do autismo é em homens. Mas quando vem, né, ali os casos em mulheres e meninas, elas têm aquilo que dentro, né, da área da saúde a gente chama de masking. Porque elas conseguem mascarar o autismo inconscientemente. Cara! Porque a menina, normalmente, ela é um pouquinho mais reservada mesmo. A menina, ela tem mesmo hiperfocos em algumas coisas e tá tudo bem porque ela é menina. A menina, ela é realmente mais certinha mesmo, né? Porque o menino que vem com aquela coisa, né? Todo espalhafatoso, bagunceiro, desorganizado, o homem, né? Joga ali pra um lado pro outro. Mas os meus autistas são bagunçados, gente. Eles vieram meio bagunçadinhos. Esse critério não rolou. Mas a menina tem isso também. Então, quando a mulher, ela descobre ali que ela... Opa! Né? E às vezes, né? O autista, ele tem essa coisa de ter a dificuldade da interação social. A menina, ela faz isso por impulso ali, né? Então, tá todo mundo fazendo, ela tá imitando um comportamento, mas não necessariamente que aquilo parte dela. E aí, quando as mulheres, elas começam a trazer isso também, e você percebe que existem mulheres incríveis hoje, e são mulheres, né, atípicas, você fala, né, como, em que momento, em que situação, como foi tudo isso? E é incrível, porque é de fato isso que você falou. Lá atrás, isso já existia muito. E as pessoas não sabiam como lidar com isso, porque não tinham recursos, porque não tinham informações. Mas hoje a gente tem informação e a gente tem como trazer uma qualidade de vida muito melhor para essas pessoas, para essas famílias. Recentemente, a gente fez um evento na nossa igreja que foi um encontro de pais. Porque a gente queria trazer para os pais um momento deles, né? Um momento ali de acolhimento deles, que eles pudessem desabafar, né? Pôr pra fora todo aquele peso, né? Que às vezes a gente carrega no dia a dia.
E aí, nesse evento, teve uma família que descobriu o laudo do filho. O filho já tem 45 anos. E os pais também já são velhinhos. E aí, a mãe dele comentou, ela falou assim, descobrir o diagnóstico dele foi um susto e um alívio. Ao mesmo tempo. Porque hoje a gente sabe, ela falou, quantos anos eu esperei pra ter um diálogo com meu filho em casa? Quantos anos a gente tentava acessar ele de algumas formas e a gente não sabia como? E hoje tá tudo bem, porque hoje a gente entende. E quando você entende, né? Acho que você faz um ufa, muito. Né? E aquilo, né? A Bíblia também fala isso pra nós, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. E assim, muito. Em tudo, gente. Não é só tudo. conhecimento bíblico, não. É conhecimento em tudo. É conhecimento de vida. É conhecimento de informação. E se a gente Autoconhecimento. Autoconhecimento, exato. E se você pode ter acesso à informação hoje, por que não buscar esse acesso? Né? Para que você consiga ter realmente, uau, né? Aquela explosão de mente e você consiga trazer essas informações. Hoje, ter adultos mais conscientes constroem uma sociedade melhor, porque quando descobre, por exemplo, você descobriu o Pedro era autista com 2 anos. Com 2 anos, eu imagino o quanto de coisa que o Pedro já não fez com 9 anos, terapias, fono, enfim, vários tratamentos que possibilitam o Pedro viver cada vez melhor em sociedade. Diferente de adultos que, né, não tiveram 45 anos. Exato. Provavelmente ele tem uma limitação maior com 45 Com anos e certeza. começar a partir de agora nunca é tarde. Nunca. Mas não vai ser a mesma coisa. Não. E assim, ó, a gente tem que pensar no sofrimento. O quanto essa pessoa não sofreu. E aí, quando eu falo sofrer, é sofrer socialmente. É você ir procurar um emprego, por exemplo, e você não conseguir fazer aquela troca na entrevista e você começar a ter o peso. Escola. Gente, né? Você ser o diferente da escola, hoje é muito difícil. Acho que na nossa época era muito pior, né? Porque hoje a gente ainda tem essas questões de combate, né? O bullying, enfim. Mas quando não tinha, né? A vida seguia. Eu falo que tudo passa. Nossa, mesmo que seja por cima de você, mas passa. Era meu horrível. Deus, era tipo uma zoação sem fim. Exatamente. E o pior... Não tinha limite. Não. E pior que assim, é um limbo, né? Porque hoje tá tão... E acho que são os ultrapassou. excessos, né? Antes era muito e agora não pode nada. Isso. Né? E o que também não é legal. Porque, por exemplo, o meu Pedro, ele ama quando brincam com ele. Quando fazem alguma brincadeira. Tipo, então, tira assim, um sarro, né? E ele também entra no embalo. Então, assim, o excesso e você saber fazer essa brincadeira de uma forma que não machuque o outro. Sim. Mas é exatamente isso. Não tem um equilíbrio de mais nada. Antes era muito e agora você eu não acho sabe que nem como falar. Passou, né? sabe assim? E tudo passou, né? Lógico que eu sofri muito bullying na escola, meu Deus. Mas passou, vivi, segui, tudo certo, né? Graças a Deus. Do mesmo jeito que eu conheço pessoas que sofreram muito e que não conseguiram se recuperar, e a gente sabe quanto é difícil. Mas é aquilo, né? Você saber ponderar todas as coisas e ter o equilíbrio de todas as coisas. E você também não fazer aquilo com o intuito de machucar o outro, né? Porque eu acho que é aí que a gente começa a pesar a mão. Quando eu falo algo, independente, né, a nível social, quando eu falo algo com o intuito de ferir o outro, né, olha como existe algo ruim em mim. Eu quero te ferir de alguma forma, eu quero que você se machuque, eu quero que você sofra, eu quero que você sinta dor. Então, essa preocupação também é muito difícil. As pessoas não têm esse equilíbrio, esse balanço hoje. E até quando a gente fala de ser mulher, né? Como ser mulher, a gente não é ferida em diversos momentos. É ferida porque você, na empresa, né, de um modo geral, falando do mundo corporativo, durante muitos anos era muito difícil você ter uma mulher num cargo de chefia. E quando você tinha uma mulher num cargo de chefia, ninguém respeitava ela. Era 100% duvidoso. Exatamente. Então, eu sempre trabalhei muito na área, vim da área comercial, né? Então, fazia ali o trâmite com clientes da área de TI. E a área de TI só tem homem. E aí sempre vem aquelas outras coisas também de pensar em segundas intenções por você ser mulher. Nossa, de que sim. você não chega onde você chegou pela sua capacidade, inteligência e mérito, mas porque você fez alguma coisa, né? Pra conquistar aquele lugar onde você Ou pela tá. sua aparência. Ou pela beleza. Ou pela sua aparência, pelo seu corpo, pela sua beleza. Você nunca é bonita do jeito que você é. Você sempre tem que fazer um algo a mais pra estar ali. Você não pode se aceitar da forma que você é. Você sempre tem que fazer algo a mais. Então, assim,
a mulher, ela também é muito oprimida, de alguma forma, na sociedade, de ser aceita, de ser compreendida, de ser respeitada. E aí você não é respeitada porque você é mulher, porque você é mãe. Então, você nunca pode nada, né? A mulher, ela tá sempre sendo jogada. E não, gente, não adianta falar que hoje a gente tá conseguindo direitos igualitários. Não estamos, né? Não sou feminista de forma alguma, mas quando a gente fala, eu acho que o princípio de igualdade da mulher não é só o princípio do salário do trabalho, é o respeito. Exatamente. Eu quero ser respeitada, sabe? Eu quero poder andar na rua em segurança, eu quero poder chegar no lugar e todo mundo olhar e falar, ela chegou nesse lugar porque ela é inteligente, porque ela estudou muito, porque ela sabe aquilo que ela tá fazendo. E não porque ela é bonita, ou porque ela tem um corpo bonito, ou A, ou B, ou C, sabe? Então a gente tem muito isso. E, de verdade, infelizmente, a gente ainda tá muito longe de conseguir esse respeito, que é muito triste. Então, né, por exemplo, vocês fazem esse trabalho lindo aqui, trazendo oportunidades para mulheres falarem e trazerem sobre si. Vocês são mulheres, isso é muito bom, isso é muito positivo, mas a gente ainda tem que ganhar mais espaço. E o espaço não é o espaço do feminismo. Às vezes eu brinco com meu marido, eu falei, eu adoraria que você trabalhasse, eu fosse esposa troféu, eu fosse pro shopping, ia trabalhar só por hobby. Eu também gostaria. Trabalharia só por hobby ali. E às vezes eu até brinco com ele. Eu falo, sabe o que eu sinto saudade? De ser dona da minha casa ali. De fazer um bolo à tarde, Nossa. né? De ter aquela coisa. Sabe, jogar o paninho de prata aqui, porque você tá Exato, fazendo e bastante. falar- Aqui, ó. De levar o filho na escola, depois ir pra Ai, que yoga, delícia. mercado. É isso que a gente isso. quer, E aí chegar, sabe? Você chega, você tá com aquele coque perfeito, impecável. Sabe o coque? De quem não passou várias coisas no dia, e não né, sentir cara? dor de ficar de salto o dia todo, cozinhar de salto Bem alto. pleno. Sonho de Mas eu vida. tava lendo duas coisas. Eu tava lendo uma matéria esses dias que o que mudou a economia mundial foi a mulher ter começado a trabalhar. Com certeza. Tipo, a mulher ter entrado para o mercado, porque isso mudou. E assim, eu percebo, né, através do mundo corporativo, através das empresas, que quando tem uma mulher no negócio, desculpe homens, mas isso é um fato. Quando tem mulher no negócio, ele é muito mais organizado, ele tem propósito, Sim. então, assim, temos esse porém, e também a outra questão que você trouxe, que não estamos... Realmente, eu acho que passa um pano mesmo nisso. Passam. Mas eu também acredito, e prefiro acreditar, pensar positivo, no sentido que a gente começa através das nossas atitudes, né? A mudar, pelo menos, o nosso círculo. Porque quando a gente começou esse podcast, há 1 ano e meio atrás, até hoje, a gente conheceu tantas mulheres, assim, e a gente começou a frequentar círculos de mulheres, e hoje a gente vai em eventos e conhece uma que indica pra outra, que conhece outra, que falou da outra, que não sei o quê, tal, e aí vai se tornando Sim. uma bola de neve tão, tão bonita, assim, no sentido de apoio, E sabe? era o que eu ia falar, não é ser competitivo, mas é de uma levantar a outra, exatamente. né? E E uma eu acho que ajudar a rola outra. competitividade, sabe? Eu acho que rola competitividade interna, de tipo assim, pô, eu conheço, admiro uma mulher, eu quero chegar onde ela chegou ali, mas essa competitividade Não chega a ser um interna, sentimento ruim, essa né? motivação, sabe? Assim, de você se motivar a estar inclusa nesse mesmo... ela chegou onde eu quero chegar. Pô, ela é uma inspiração pra mim, Sim. então bora, sabe? Assim, de você sempre sair ali, de te tirar do... Eu tô sentindo muito isso ultimamente, né? E pra mim tá sendo maravilhoso, assim... Que é o que a gente fala do poder da ambiência, né? O poder da ambiência, sim. E isso é muito importante, porque, por exemplo, eu fiz essa questão da transição de carreira, né? Então, quando o Pedro completou 1 ano, eu decidi que eu queria voltar a trabalhar. E aí, eu falei, volto a trabalhar. Como que tá o mercado de trabalho, né? O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Você foi pra um excelente mercado, hein? E aí, consegui numa empresa de TI, de tecnologia, né? Desenvolvimento de Ainda softwares. não era fono. Não era fono ainda. E aí comecei, e aí comecei bem assim, fazendo serviços na área comercial ainda, né? Fazendo trabalho de prospecção de cliente e tal. E aí fui gostando da coisa, né? Falei, quero outra coisa. E a empresa também foi me dando oportunidade, fui crescendo ali. E aí surgiu a oportunidade para eu virar gerente de contas, né? Que era realmente executiva de vendas ali. Fazia a venda direto com o cliente. E aí fui indo nessa escala também. Só que eu percebia que eu gostava tanto do meu trabalho, tanto de fazer aquilo, e eu buscava e eu estudava, que legal, o Pedro estava bem assistido em escola e terapia, e ok, eu estava fazendo meu papel.
Só que eu deixei de ser mãe durante um tempo. Porque a vida profissional pra mim era tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, e tava dando tudo tão certo, e eu tava conseguindo tudo que eu queria na carreira, que ser mãe pra mim tava ali com o Pedro o tempo todo, mas tudo que eu podia terceirizar, né, pra fazer, eu terceirizava. E isso foi me adoecendo também. Porque, por mais que dentro da Carol exista a Carol fono hoje, a Carol mãe, a Carol esposa, a Carol filha, a Carol pastora, né, enfim, tá tudo dentro de mim, né? Tudo faz parte de quem eu sou. E é aquele aspecto de você conseguir o equilíbrio que a gente tanto busca e tanto fala. Os famosos pratinhos. Gente, eu falo que a gente tem Não, que estar loucura. em constante equilíbrio, né? Loucura. Porque tem momentos que eu acredito que você acaba sendo mais mãe e esquece de você e do profissional. Tem hora que você Exato. tá mais no profissional, aí tem hora que você tá mais em casa. E aí, você... e ser esposa Fala, "Meu nunca. Mas, pô, a esposa tá aqui, ó. Ser esposa nunca. Ser esposa você vai deixando. E isso é muito ruim, porque eu via que o meu casamento não tava ficando legal, que não tava ficando legal ali a questão com o Pedro, que eu tava perdendo coisas importantes da vida dele. E aí, essa questão do trabalho, né? E quem já foi da área comercial sabe como é, você tem metas e metas e metas e metas e metas. E aí, pós-pandemia, a gente volta pro escritório e eu comecei a ter algumas questões de fobia social. Começou de leve, assim. E aí eu lembro que eu saía de manhã da academia, ia pro trabalho, e eu começava a ter crise de ansiedade do trabalho, porque eu tinha que falar com o cliente, porque eu tinha que bater a meta. E aí, sabe quando o olho treme? E aí você fala, Daquela... opa! Coração É acelera. um sinal, é um sinalzinho O aqui, olho ó. tremendo, gente, é o primeiro sinal, tá? Tremeu o olho, procura um psicólogo, procura alguma coisa. Não porque espera muito, não né, espera Carol? muito. E aí veio o diagnóstico de burnout. E aí eu fazia terapia, mas eu comecei a entrar em estado de sofrimento, assim, de eu ter crises no trabalho. E eu ter que sair da sala, ir pra varanda. E assim, momentos horríveis que você pensa coisas que não é pra você pensar. Uhum. E eu falava, Deus, eu tenho um filho. E aí, isso foi me consumindo, até o momento que eu falei, não dá. Não consigo. E aí foi onde eu decidi fazer a transição de carreira. Como eu tinha que fazer toda essa logística, né, de trabalho, casa, terapia, Pedro, nananã, eu tava convivendo muito com isso. Com essa área, né, do TEA, do espectro autista, eu tava fazendo muitas coisas relacionadas a isso. A minha vida tava voltada a isso. E aí eu falei, e se eu fizesse um curso da Ciência ABA? A Ciência ABA é a ciência comprovada ali, que faz, né, o tratamento do espectro autista, que tem comprovações de evolução e tal. Então, fiz o meu primeiro curso ali de ABA e falei, tá, gostei. Comecei ali a aplicar um ABA em casa com o Pedro, as coisas já começaram a ficar mais fáceis. E eu falei, e se eu mudar de profissão? Eu falei, tá, mas beleza. E aí pensa, né, 30 anos de idade... igual o de repente 30 é a idade do sucesso, 30 é a idade Aí, do ó. sucesso. Eu tô mentalizando. Eu tô aqui também. Vem ano que vem. Vem. 30 é a idade do sucesso, 30 é a idade do sucesso. E eu realmente estava muito bem na minha performance ali, como executiva de vendas, né? E eu tinha domínio sobre o que eu fazia, sobre o produto, a minha carteira de clientes era uma carteira de clientes muito boa. Mas eu não queria mais esse sucesso, porque esse sucesso estava fazendo mal, assim. E aí eu falei, eu tava entre nutrição, mas para trabalhar com crianças atípicas, né, e seletividade alimentar, e fono. Quando eu olhei para fono, veio uma lista de coisas que eu amava. Então, parte de estudo de voz, dicção. Eu falei, cara, é isso. Então, meti de cara e fui. E aí eu falei, tá, vou começar a faculdade aqui. E aí, quando eu tiver com 1 ano de faculdade, eu vou correr atrás, tipo, para mudar mesmo, entrar de cabeça. Eu não consegui esperar 1 ano. Não aguentei esperar 1 ano. E aí eu falei, eu vou procurar alguma coisa pra eu fazer, mesmo que seja só de aplicadora ABA, porque daí eu tinha um certificado que eu poderia atuar como aplicadora ABA. Falei, pode nem ser fono agora, mas eu preciso. E aí deu muito certo, eu falo que realmente foi um propósito de Deus, assim. Porque Deus, ele foi encaminhando todas as coisas e Deus foi abrindo as portas. Você fez assim, ó. Você E às amarrou vezes a tudo. gente tá na Exato. situação, né? E a gente não entende. Eu falo que isso é muito louco, né? Tipo, são vários processos que a gente passa, né? Como você questionou Sim. quando você descobriu o diagnóstico. E, meu Deus, por quê? E aí depois vem um burnout. Exatamente. E aí são várias coisas que a gente faz assim. E agora? E meu Deus, e por quê? E parece que a gente não vai ter saída e no fim
É só um uma sinalzinho mudança de rota. ali que precisa mudar a rota e ajustar para um outro caminho. Não, e eu olho hoje, eu falo que eu gostava muito do que eu fazia na época, né? E era muito gostoso quando você fecha uma venda e a gente ia lá, tocava o sino e tal. Mas hoje, quando eu entrego um paciente para um pai, ou quando eu converso com o pai, que o pai olha para mim e fala, muito obrigada. Você tá fazendo a diferença na vida do meu filho. Ai, que E aí eu olho e gostoso. falo, hoje eu tenho um propósito. Terrível. Diferente do que só fazer, né? Eu vendia pra empresa, empresa, né? Empresa não é pessoa. E hoje eu tenho conexão com pessoas. E eu também sou mãe, né? E eu acho que esse é o ponto crucial da coisa ali. Porque quando essas mães vêm, e às vezes a gente faz essa troca de olhar, eu sei exatamente tudo que tá passando Eu no te entendo coraçãozinho 100%. dela. E aquela angústia, assim, às vezes vem uma criança que ainda não fala, e eu falo pra essa mãe, calma. Falei, as coisas vão acontecer. E aí, às vezes eu faço isso, né? Pode nem ser uma ética profissional, mas é uma necessidade que eu tenho de dizer para essas mães que eu sei o que elas estão sentindo, eu sei o que elas estão passando, porque eu também passei por isso. Então, isso também é muito gostoso, elas se sentem acolhidas, elas se sentem confiantes, né? Porque você deixar o seu filho na mão de alguém por 1 hora, né? 50 minutos, 1 hora, que é o tempo da terapia ali, você tem que confiar nessa pessoa e acreditar que essa pessoa vai fazer o melhor pro seu filho. Mas quando a gente começa a ver essa criança evoluindo, tendo esses retornos, a família feliz, Ai, que delícia. a mãe agradecendo e falando, olha, obrigado, ela tá bem na escola, ele falou, né? Eu acho que isso são coisas que são impagáveis, assim. E isso tá relacionado com propósito. E aí, hoje eu olho e eu falo que muitas pessoas perguntam assim, ó, o que é você ser uma pessoa próspera? E aí, muitas pessoas vão falar, ser próspera é eu ter dinheiro, é eu poder viajar, né? E hoje, pra mim, o conceito de prosperidade é eu viver exatamente tudo que eu preciso viver com a minha família. Que é eu ter o Pedro ali comigo, Perfeito. eu ter um momento com meu esposo, a gente vê que todas as coisas estão caminhando muito bem. Então, nós somos muito prósperos, porque ainda que com situações diferentes, a gente é feliz, a gente é muito feliz, né? E o Pedro fala isso. Às vezes a gente tá no carro indo passear, ele vira e fala assim, eu amo muito vocês. Ai, e eu falo, meu ai, Deus. não faz Ai, isso. meu Deus. E aí, às vezes, eu chego do trabalho, eu abraço meu esposo, ele vem e também abraça. Ai. Então, hoje a gente vê que assim... Isso é isso, sucesso, né? né? Isso, é tudo muito completo. Isso é ser próspero, isso, né? A 30 a idade do sucesso. E eu cheguei Chegou. ali na idade do sucesso. Perfeita. Ai, gente. Ai, que delícia. Muito bom. Precisa acabar? Cá, infelizmente, a gente precisa A gente não acabar. chegou nem assim na terceira pergunta. Dá uma cortadinha ali, rápida. Cá, você conhece o Manda Bola? Manda bola. É um quadro que adoro. nós Ai, meu temos. Deus. Eu adoro quando a gente pega Manda de bola. supetão. É as porque pessoas. assim, a gente acha que a gente já é super tudo Socorro, famosas. Deus. E aí a gente acha que todo mundo conhece o nosso quadro, só que É. na verdade só a gente conhece ele e as participantes. Manda bola. Tá. É assim, a gente faz perguntas rápidas e você responde com respostas rápidas. Ai, ótimo, É tipo, adoro. manda Perfeito. bola, entendeu? Adoro. Bem coisa de Papum. fono. Isso, bora! Com vocês, Manda bola! Cá, vamos lá, pronta? Pronta. Fechou. Bora, Nu? Posso começar? Vai. Eu gostei dessas perguntas, você Você viu? arrasou, hein? Ai, meu Deus. Tá criativo. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Ler mentes. Ai, amo! Meu Deus, que tortura! Então, ia ser tortura, mas eu sou ansiosa. Eu já amei. E aí, eu acho que eu ler a mente da pessoa já ia me tranquilizar mais. Porque daí eu já ia saber, ia prever. Eu não ia ficar tipo, ai meu Deus, o que será que a pessoa tá pensando, arrasou. sabe? Às vezes a gente acha que é tanto, mas não é nada, né? Então, a pessoa só tá aqui, exatamente. Principalmente quando alguém fala assim pra você, preciso falar com você. E sai. Nossa! Oh, Que ansioso que mas isso não se sobrevive faz. a isso. mas Só o faz. meu marido, Lucas, ele faz isso constantemente. Você fala Ele com me você? manda no WhatsApp assim, preciso falar com você. Se prepara. E sai, vaza. Ai, que ótimo! E eu preciso esperar ele chegar em casa, Socorro! porque eu vou ver, tipo, é uma coisa aleatória. E se você lesse mente, mesmo que as pessoas não eu já ia soubessem, saber. você já ia estar prevenida que era e uma preparada zoeira. pra resposta. Gente, o meu seria teletransporte, porque eu não gosto de dirigir. Aí eu queria fazer assim, ó, casa.
Outro lugar. Não. Você sabe Mas que... em alguns dias eu ia querer esse também. Não é? Acho que a gente... Principalmente horário de pico. Nossa, muito bom. Aí eu queria pra viajar, gente. Eu não queria pra evitar Ai, o Não, adoro. isso porque manda bola, tá? Viu? Isso porque é Você perguntas sabe que- rápidas, respostas rápidas. O primeiro mas ok. manda bola que a gente fez, você respondeu essa mesma coisa. É porque esse é o meu superpoder. É, Eu não que gostaria de ser entendeu? vida. Ok. Agora sou eu. Arrasou. Qual o seu lugar favorito no mundo? O abraço do meu filho. Ai. Mas, na verdade, é assim, é uma junção, né? Porque às vezes a gente tá em casa, sabe aquele dia que você fica em família em casa sem fazer nada? Aham. E aí eu encosto no William e o Pedro vem, assim. E aí a gente fica. E eu falo que isso é muito impagável. Porque durante muito tempo a gente não conseguia ter esses momentos, né? E sem dúvida, ele deixar eu deitar no colinho dele, ali é o lugar. Ali é o lugar que eu olho e falo, tá tudo bem. Tipo, vencemos, tá tudo bem. Fofo. É igual aqueles É. vídeos, né? Que fica várias vozes e a hora que você chega em algum deita, É. tipo, tudo É exatamente silencia, isso. Tipo assim, o mundo parou. É exatamente isso, é muito bom. Café ou chá? Chá, eu não bebo café. Outra. Nem vou me pronunciar sobre isso. Ó, todo mundo fica chocado, né? É, Gente, É assim, ó. real. Que Eu até tomo bênção. café com leite. Até tomo, mas eu não gosto de café. Vocês acreditam? Do gosto do café. Eu gosto do É cheiro. tipo hábito, você sabe, né? Que assim, é viciante. Assim, Não. negócio. É, se Mas você for falar tudo bem, assim, nem comece. Durante um tempo até tentei, mas não engajei. Ah, você Prefiro tentou, chá. né? Tentei, não engajei. Tudo bem. Última. O que te faz sorrir instantaneamente? Memes. Eu amo! Muito bom. Gente. Arrasou! Não, eu sou a rainha dos memes, assim. Os meus contatos ali de direct, às vezes, as pessoas falam, eu não consigo te acompanhar. E eu sou do tipo que eu lembro e eu começo a rir sozinha. E eu também sou aquele tipo que eu falo a piada porque só eu vi, mas eu espero que todo mundo ria. E aí ninguém ri e eu fico, vamos rir, galera. E quando você tenta explicar? Não, aí é pior, já. Se eu precisar explicar, eu Aí vejo lascou. que... Ah, deixa. Deixa quieto. Mas pelo menos eu ri. Ai, muito Às vezes eu bom. falo assim, ai, mano, você viu aquele vídeo que aconteceu isso? Ah, eu contando não é nada engraçado. Não, Mas eu no amor. vídeo tava... Exato! É cara que a gente conta, perde a emoção, Perde, né? Perde não. o negócio. E tem alguns entendeu? memes que você vê, você fala, é a cara de tal pessoa, vou mandar, Vou mandar. né? Isso, bem Eu isso. sou dessas. E agora, nós temos a pergunta mais simbólica deste programa, que é... Cá, o que te motiva? A vida. A vida. Eu amo viver, gente. Amo viver. E não sei se porque durante uma época essa vontade de viver deixou de existir um tempo, né? Mas eu acho que a vida me motiva. O fato de eu poder acordar e saber que, poxa, pode estar chovendo, odeio tempo nublado, né? Mas eu acordar e saber que eu tenho uma chance de fazer alguma coisa hoje no dia e que Deus me deu essa oportunidade de estar viva é por algum propósito. Então, a minha maior motivação da vida é a minha vida. É eu viver, eu estar viva todos os dias e poder respirar esse ar. Eu acho que isso é motivador. Ó, Eu que lute pra fazer os cortes desse podcast. Motivador. Quer trocar essa função? não, as minhas perguntas já foram feitas, bem. Tudo bem que assim, da pauta a gente usou uma pergunta. Uma pergunta. Uma Mas pergunta e foi cortes vai dar ótimo. vários. Ai, meninas, chegamos eu ao amei. fim do nosso podcast. Cá, Maravilhoso. que delícia ter você aqui. Imagina, de verdade. o eu sou prazer é muito todo rápida. meu. Vocês Que- são maravilhosas. Que Deus continue te usando, que você Amém. continue aí seguindo com o seu propósito. Eu tenho certeza que você já faz, né, esse papel de levar todo esse conhecimento, essa empatia e esse acolhimento para Amém. tantas pessoas que precisam. Ah, E que bom que você veio aqui, que esse também seja, né, mais um canal aí para as Sim. pessoas se identificarem, para as pessoas aproveitarem tudo que você trouxe aqui. Ah, muito obrigada. obrigada. Foi uma Sigam delícia. a Carol lá no Insta, Isso porque mesmo. ela posta conteúdos lá sobre... Frequentemente, sobre autismo. A gente faz enquetes, posta o dia a dia de vida de Fono, de vida de Pedro. Agora, Pedro também tem Instagram, gente. Que agora ele quis. Ai,
Gente, eu quero seguir o Pedro. E agora aguenta, Pedro Henrique, blogueiro ali, curtindo. Não acredito. E aí toda hora ele fala, mamãe, filma eu. Falo, tá bom, cara, vamos lá, vamos. Muito bom, muito muito animado, bom. ótimo. Cá, compartilho das palavras da Nu também. Ai, muito Gostaria de te obrigada. agradecer. Quando a Laura me indicou você, né, e a gente conversou sobre você, eu senti, assim, algo muito positivo, Ai, um que chamado. E delícia. aí, na hora, eu já mandei uma mensagem pra Nu. Falei, Nu, Carol, tal. Mandei o perfil. Ela, show. Bora, Bora. deu match. Então, era pra ser, Ai, como a gente muito sempre obrigada, diz, propósitos gente. alinhados, Sim, sempre dá nisso, com né? Um match certeza. perfeito aqui. E que Deus te abençoe Amém. muito grandemente, Vocês você e a também. sua família. Muito O obrigada. William, o Pedro, a sua profissão, que você Amém. seja sempre próspera Com e certeza, bem-sucedida. Com certeza. O sucesso dos 30, 40, 50. Exato. A gente Exatamente. olha pra aquela câmera ali e a gente se despede Tchau, das nossas gente. Tchau, garotas. até o Tchau, gatas próximo. garotas.